este pavilhão Sporting e vamos falar de uma modalidade que tem estado em destaque. Temos destacado aqui oportunamente todas as conquistas e eles estão a repetir a presença, até porque tem mais uma conquista. Portanto, vamos falar de pool, essa modalidade que tem conquistado, investiu muito este ano também e tem conquistado títulos importantes depois do Campeonato Nacional e também da Taça Portugal. Desta feita foi António Neves, que é um dos nossos convidados, que se sagrou então vencedor do Campeonato Nacional de Veteranos e essa taça, nem de propósito, está aqui connosco, assim como o António Neves e o Rui Edgar, que eu aproveito já para cumprimentar. Muito boa noite. Obrigado a todos, a ambos, por estarem aqui neste pavilhão Sport. Eu vou começar pelo António, que já nos conhecemos recentemente no Sporting Grande Jornal. Mais uma conquista. Neste momento está habituado a vir aqui falar das conquistas. Já começa a ser algo repetitivo, mas é uma repetição que não se importa de fazer. Sim, é um facto. Tem corrido bem. O pool este ano tem-nos corrido bem. Dos 5 títulos que até agora esta época houve em disputa, ganhámos 4. Por isso era difícil pedir melhor, e que a gente vá cá voltando é sinal que vamos ganhando títulos, que era aquilo que nos propunhamos. O que é que significa esta Taça Nacional de Veteranos, este Campeonato Nacional de Veteranos, aliás, melhor dizendo, que é a taça que está aqui à nossa frente? Significa, antes de mais, significa a garantia da presença no Campeonato da Europa, que vai ocorrer na Albânia em agosto. E também significa a avaliação de uma competição que o ano passado não era tão forte como este ano, e que este ano tinha realmente nomes muito mais sonantes, e que, tendo as duas o mesmo valor, este ano a competição era mais aguerrida, por isso é muito importante e é algo que eu queria mesmo ganhar. Houve então um investimento de vários clubes nesta vertente de veteranos? Não, acima de tudo, o ano passado tinha sido a primeira vez que tinha havido esta competição e havia um pouco a dúvida, provavelmente, das pessoas que poderiam competir na mesma, de como é que as coisas iriam correr. É o primeiro ano, é normal. Como felizmente as coisas no passado correram relativamente bem, tanto a nível organizativo como a nível de competição, o espírito foi bastante bom em todos os atletas, que já nos conhecemos há muito tempo todos. Este ano houve realmente um aumento grande de atletas, houve quase 90 atletas inscritos, quando o ano passado foram metade. Era um objetivo para si, este título? Lógico que era, acima de tudo, porque o título em si é importante. Revalidar o título num ano em que a competição era maior, importante também era. E desde logo garantir a presença no Campeonato da Europa, que é algo que eu queria mesmo bastante atingir. E estava, ainda, mesmo não sendo ainda oficial, há essa probabilidade grande de estar presente. Era importante vencer este título para estar? Era importante, e a probabilidade à partida já não será tanto uma probabilidade, porque off the record já me confirmaram que à partida estarei convocado. E lá vamos para a Albânia para tentar revalidar o título que ganhámos ano passado, onde um dos meus colegas de equipa foi a pessoa com que ontem, domingo, joguei na final do Campeonato Nacional. E que desta feita venceu e, portanto, até tem agora um astral elevado para esse Campeonato da Europa. Sim, mas são outras competições, são coisas diferentes. Vamos jogar com jogadores de outras nacionalidades. Não tem nada a ver, mas obviamente que moral é algo que as vitórias dão sempre. Claro. As vitórias têm sido muitas no pool do Sporting. Vou falar agora com o Rui Edgar. Rui, estas vitórias, o Sporting fez a dobradinha esta temporada com campeonato e taça. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o António no Grande Jornal e ele próprio deu-me conta da aposta que estava a ser feita precisamente para conquistar estes títulos. Que balanço faz então desta temporada, que para já está a ser um sucesso? Evidentemente que o destaque individual do António Neves e do João Grilo, que já conquistaram as duas competições individuais que foram ou que aconteceram. Portanto, o António Neves foi agora o campeão nacional sénior. Não gosto muito de veteranos já assim uma ideia assim um bocado. Eles ainda estão em plenas faculdades. Isso estão, eu confirmo, porque eles não nós, que ele tem a mesma idade. O João estão ambos em plenas faculdades. Ele ganhou brilhantemente a Taça de Portugal, mas eu devo destacar, e também já o disse na outra presença que tive aqui na Sporting TV, que todo este trabalho que tem sido feito tem um histórico. O grande responsável disto por nós existirmos é ele próprio, mas se calhar quem é que o fio condutor e a pessoa mais com maior responsabilidade pela manutenção e pela sustentabilidade do grupo é o Ricardo Simões. E nós já jogamos juntos há uma série de tempo, e portanto aquilo que está a ser feito agora no Sporting é um culminar de toda essa estratégia e toda essa estrutura montada para que hoje os títulos possam acontecer. Portanto, os títulos são mérito de todos, porque somos um grupo realmente bastante coeso, bastante forte, com um grande espírito de entreajuda, onde
a amizade e valores que definem bastante bem aquilo que é o Sporting Clube de Portugal também. E portanto acho que até agora tem sido um êxito completo e vamos continuar a trabalhar porque ainda há muito para lutar e para tentar conquistar. O pool é uma modalidade também muito com essa noção de camaradagem, digo eu, porque todos nós estamos a crescer a ver as mesas de bola 8, neste caso, nos cafés, e a criar essa camaradagem. Na competição, e neste caso no clube e na competição, há também esse sentimento de clube, chamamos assim. Eu entendo isto de duas maneiras diferentes. Enquanto que nós crescemos a aprender este jogo como isso mesmo, como um jogo, e acho que o António vai concordar comigo se eu tiver alguma coisa a dizer, isto até podemos aproveitar aqui para esgrimir algum argumento. E estão à vontade para isso, deixa-se Mas nós habituamos a crescer, a olhar para este jogo como um jogo em si, até porque temos todos aquela imagem da cor do dinheiro, do fumo e das apostas e tal. Exatamente, e a pouca luz. Exatamente. E isto hoje em dia não tem nada a ver com isso. O pool hoje em dia está inserido numa federação desportiva, com utilidade pública, portanto é uma modalidade desportiva, onde as pessoas têm que se preparar fisicamente, mentalmente. Há até uma frase muito engraçada que diz: "Pool is a mind game". Portanto, isto é mais de 50% do nosso estado emocional e psicológico para aguentar a pressão, a ansiedade, essas coisas todas. E, portanto, sai um bocadinho do âmbito daquilo que nós estávamos habituados, que nos encontrávamos ali com os amigos antes de ir ao cinema, ou antes de ir para uma saída à noite, íamos jogar uma partidinha, dávamos ali umas porraditas nas bolas. Hoje em dia isto é mais visto mesmo, quanto mais alto for o nível, ele vai participar agora numa competição internacional, onde há mesmo planos de alimentação, treino físico, treino psicológico, há inclusivamente suplementação alimentar para tomar, para fazer uma preparação correta, para quando chegar lá estiver nas melhores condições possíveis. E portanto acho que já está a fugir um bocadinho, e nós portugueses já vamos também tendo em atenção que a barriguinha se calhar tem que desaparecer, se calhar temos de estar melhor fisicamente para quando chegar ao fim da competição. Nós quando estamos cansados temos tendência a tomar decisões mais erradas, não é? Claro. Portanto, o cansaço a isso leva, porque o discernimento não é o mesmo. Se não estivermos bem fisicamente, o cansaço atinge-nos de uma forma mais intensa e mais rápida, provavelmente. Portanto, tudo isso depois é traduzido na quantidade de vezes que nós conseguimos fazer bem aquilo que temos que fazer para chegar ao título como ele chegou. E como é que se vem preparando, vocês se vêm preparando para as competições? Visto que a modalidade está a crescer e a profissionalizar-se cada vez mais, como é que no Sporting se está também a acompanhar essa evolução? Porque, claro, um clube que é campeão, que vem vencendo títulos, quer continuar a vencê-los e só os melhores internacionais é que vai continuar nessa senda. Eu penso que aquilo que se pode dizer é que nós temos mais ou menos uma política de contágio. Eu, por exemplo, tenho ou tinha hábitos bastante sedentários. E neste momento, um bocadinho por contágio de todos os meus colegas, voltei para o ginásio, estou a tentar ter um bocadinho mais de cuidado com os meus hábitos alimentares e mudando todos esses hábitos e tentando ter hábitos mais saudáveis e uma vida mais saudável também, se calhar provavelmente também consegui melhorar o meu rendimento e participar naquilo que foi as conquistas por equipas. E acho que é isso que funciona muito bem na nossa equipa. Nós, todos os 17 elementos do pool do Sporting, todos nós somos importantes e todos nós temos a nossa cota parte de importância e de responsabilidade no desenvolvimento de qualquer que seja a atividade no grupo. E acho que isso vai sendo passado entre todos e vamos buscando aquilo que cada um tem de melhor, de maneira a que a dinâmica do grupo seja o mais positivo possível. E acho que hoje todos nós nos sentimos mais fortes fisicamente, todos nós nos sentimos mais fortes psicologicamente, todos nós vamos, com certeza absoluta, com mensagens privadas, com mensagens públicas, com mensagens de apoio, apoiar o nosso colega quando estiver no Campeonato da Europa de Séniores, todos nós vamos apoiar os nossos colegas quando estivermos a disputar as fases finais individuais, vamos voltar a ser 17 e mais uns quantos, que às vezes nem sequer fazem parte da equipa, mas que gostam do nosso espírito e estão lá connosco quando for as fases finais do pool português, que é agora em julho. Portanto, é esta dinâmica que é preciso crescer, que fazer disto um grupo cada vez maior, uma família cada vez maior, mas mantendo sempre os valores que nos definem enquanto pessoas para estarmos à altura desta grande instituição.
No Se chama entanto, Sporting Clube Portugal. no entanto, também temos que reconhecer que, para todos os efeitos, como o Rui estava a dizer há pouco, ainda não é igual a maneira de ver este desporto em Portugal como nos outros países, nomeadamente vários daqueles países onde nós vamos defrontar quando vamos competir. Na Grã-Bretanha há até um grande elan nesta modalidade, com vários jogadores. Na Grã-Bretanha, tanto no pool como no snooker. Exatamente. Estou a lembrar do O'Sullivan outra vez. Sim, mas isso estamos a falar de outra modalidade diferente, que Sim, envolve sim. muito mais dinheiro a nível mundial do que o pool, e não é a mesma coisa. E aí, no snooker, a maneira de ver o desporto sempre foi diferente do pool. Do pool está a mudar hoje em dia, as coisas estão a virar muito mais semelhantes ao snooker, mesmo a nível de profissionalismo, de condições de jogo e tudo mais, porque o snooker ou o pool, que é o que nós jogamos, sempre foi visto, pelo menos em Portugal e antes noutros países, mais como um jogo. Até porque nos Estados Unidos, que é um dos países que mais tem dinâmica neste desporto, ainda hoje em dia isto não é visto com o profissionalismo que há na Europa. E se calhar por isso é que, por não ser visto dessa forma, é que numa competição que é a Mosconi Cup, que existe entre a Europa e os Estados Unidos há vários anos, há 7, 8 anos que a Europa ganha sempre. E uma das coisas que eles, americanos próprios, argumentam é que a maneira como os europeus veem este desporto é muito mais profissional e muito mais séria do que como os americanos veem, que só o veem como um desporto de bar e de jogo que envolve apostas de dinheiro. Ponto. E não é mais do que isso. É mais do que isso. Mas também envolve muito dinheiro. Só para a nota de rodapé. Não é para nós. Agora, como estávamos a falar, a nível de competição com os outros países e da maneira como nós gerimos a nossa preparação para a competição, há aqui uma grande questão, porque é assim, todos nós somos família, nenhum de nós é profissional, exceto o polaco, o Mátias, que entrevistaram na semana passada, e não é fácil, num país onde isto não é um desporto profissional e que é visto como um hobby ainda, um pouco mais hoje em dia do que isso, mas não deixa de ser visto como um hobby, não é fácil gerir e combinar toda a nossa vida pessoal e profissional de maneira a arranjar o tempo que seria necessário para nos prepararmos da forma como os outros países se preparam para este tipo de competições. E portanto, tem havido também da parte do Sporting, do clube Sporting, uma preocupação em aproximar o pool desse patamar? Sim, isso tem havido de certeza, tanto que, segundo sei, inclusive há projetos de forma a arranjar uns passos para eventualmente o Sporting poder competir esta modalidade com melhores condições que temos hoje em dia, que são agradavelmente fornecidas a nós através de Ricardo Simões, do salão onde nós jogamos, mas pronto, as coisas vão ter caminhando devagarinho, e os títulos é que trazem mídia, e os títulos é que trazem eventualmente apoios. Os títulos estão a chegar agora, vamos ver se os apoios chegam a seguir. Vamos fechar esta entrevista, não sem antes perguntar ao António e depois ao Rui Edgar uma modalidade que queira destacar esta semana, para além do pool. Ténis de mesa. Foi uma das modalidades que eu competi quando era novo e que gosto muito, e que, segundo sei, já não ganhávamos o título há alguns anos e está de volta. E ganhámos o título de volta. E agora falta o Rui também. Eu destaco o futsal, o apuramento para a final. As finais não são para jogar, são para se vencer, e eu desejo a melhor das sortes à equipa de futsal do Sporting. Muito obrigado, meus senhores, por terem estado aqui. Foi um prazer e parabéns pelas conquistas recentes e também por aquelas que de certeza ainda vão continuar a surgir e ter mais oportunidades de virem aqui falar dessas mesmas conquistas. Vamos